Fala pessoal, vou comentar um pouco numa operação que eu fiz aqui hoje no gráfico do índice, gráfico de 10 minutos, e comentar um pouco também da visão macro. Tá? Então a gente tem aqui o gráfico do INDFUT, gráfico diário. Pela primeira vez após essa queda, a gente está tentando fazer um candle com fechamento bem expressivo, um engolfo de alta, para visitar essa região aqui. Por que essa região? A gente tem um Fibonacci aqui dentro, e a região de 61,8, tá? Entre a região de 61,8 e 50% o preço pode sentir para tentar fazer um pivô de queda. E nessa tentativa de fazer um pivô de queda, se os compradores não entrarem, né, se o mercado não estiver favorável com alguns fatores externos, nessa tentativa de recuo do preço, a gente pode ter entrada de compradores para tentar fazer um pivô de alta e testar a máxima topo histórico aqui. Tá bom? Bom, nesse recuo que o preço faz até aqui, por que eu acredito que entre pressão vendedora? Pelo fato de que essa perna de baixa ela foi maior do que os recuos anteriores. Então, desde aqui de baixo, ó, a gente não fez uma retração significativa e pela primeira vez o preço está fazendo. E essa retração significativa ela pode vir testar, por exemplo, nível de 61,8, que corresponde a 38,2, se a gente traçar de cima para baixo, que é a forma correta de identificar a retração. Então, a gente pode ter um recuo do preço até um nível de Fibo dessa perna de baixa e uma tentativa dos vendedores de fazer uma perna similar à primeira perna de queda a partir de algum momento. Então, a gente mede essa perna aqui, daqui até aqui, um corpo de candle. E a partir de algum momento, a gente testa essa região aqui de Fibo primeiro. Tá? Podemos testar essa região de Fibo a partir desse ponto aqui. Ó. Olha só, 121.800, que vai corresponder a um nível de Fibo que eu estava comentando com vocês de 61,8. Então é aqui que eu acredito que seria um ponto-chave para o nosso índice. Nessa tentativa dos vendedores de jogar o preço para baixo num pivô, numa nova perna de queda, pode haver um interesse comprador, dependendo do fator, de alguns fatores externos, né, de algum otimismo externo para o nosso índice, para tentar testar o topo novamente. Tá? Mas eu vejo como a primeira probabilidade, uma probabilidade um pouco maior. Muito bem, a tendência aqui ela ainda é de alta, porque a gente não marcou um topo mais baixo do que o topo anterior. Na hora que a gente marcar um topo mais baixo, se marcar um topo mais baixo do que o topo anterior e perder o fundo, aí caracteriza, né, uma tendência de queda. Eu estava esperando esse recuo do preço que ele está fazendo hoje, porque eu observei o primeiro candle do dia. O primeiro candle do dia ele nos conta muita coisa. Tá? Dentro do primeiro candle de 10 minutos, ele nos mostrou que ele visitou o suporte prévio, que estava ele. Essa aproximação do primeiro candle do dia nesse suporte e a rejeição e o fechamento do candle, ele é muito importante. Ó. Ele fechou próximo às máximas. Então, no mínimo, ele ia vir testar a máxima do dia anterior. Tá? Então, ele testou a máxima do dia anterior, só que aqui ele armou um pivô de alta. Como ele armou um pivô de alta, a gente pode colocar um Fibonacci aqui dentro. Primeiro movimento do preço, colocar até o 61,8, depois até o ponto 50 e visitar a região de 100%, que agora serve como resistência. O preço está tentando fazer um topo duplo. Se fizer esse topo duplo, a gente testa 61,8 e essa região aqui de máxima do dia anterior. Minha entrada, ela poderia ter sido no primeiro candle do dia uma entrada um pouco mais agressiva, tá? Uma entrada um pouco mais agressiva observando essa barra branca. Porém, eu aguardei um pouco, o preço formular um pouco mais de uma estrutura um pouco mais assertiva, uma estrutura, digamos que um pouco menos agressiva, tá? Um trade um pouco menos agressivo, que eu pudesse posicionar um stop um pouco mais barato.
tá? Porque o primeiro candle do dia que teve cerca de 800 pontos, e aqui, onde eu entrei no trade, que foi no rompimento dessa barra preta, eu tinha um stop pela metade do preço que eu ia pagar. Muito bem, então o preço ele rompeu a média de 20 períodos, acumulou abaixo do fechamento do dia anterior, e aí ele foi embora. Tá? Meu stop ele estava abaixo da mínima do candle preto, e eu entrei no rompimento do candle, desse mesmo candle aqui, ó. O trade ele demorou 1, 2, 3, 4. No quinto candle ele ganhou velocidade. Meu alvo estava lá na média de 200 períodos. Então, é um alvo mais conservador, que a média está descendente. E a gente vê que nessa região da média de 200 períodos ele sente, não consegue passar desde quando ele fez esse pivô de queda aqui, ó. Então resolvi sair aqui na média de 200 períodos. Muito bem, então explicando basicamente o porquê da entrada aqui no candle preto. Aqui a gente tem essa parede de alta, fazendo um rompimento da média de 20 períodos que estava ascendente. Acima da média de 20 períodos a gente faz uma acumulação e abaixo também da linha de fechamento. Então aqui vocês percebem que a gente faz uma espécie de triângulo ascendente, né, os fechamentos dos candles, porque aqui a gente tem a famosa linha d'água, a linha de fechamento do dia anterior, e a média de 20 períodos ascendente. Então é um triângulo ascendente dinâmico, né? Dinâmico porque a média de 20 períodos é uma média dinâmica que se move com o preço. Quando a gente faz o rompimento, que foi com esse candle aqui, com volume financeiro, muitos compradores que não conseguiram comprar na acumulação vão querer comprar aqui, ó. E aí o preço explode para cima, que faz essa nova parede de alta. Qualquer recuo dentro dessa parede de alta aqui é uma oportunidade para os compradores. Porém, esse recuo ele foi em cima de uma linha de tendência importante. Estaria aqui. O preço se aproxima da linha de tendência e começa a entrar nova pressão de venda. Mas vocês observam que às vezes que o preço subiu até essa linha de tendência, ele foi com uma certa dificuldade. E aqui ele subiu de forma diferente, o que assusta um pouco os vendedores, o que pode não ter tanta venda nessa região. Então vocês entendem como que é a dinâmica do mercado, olhando o comportamento do preço. Essa acumulação aqui, ela foi feita pelos grandes players. Então o que acontece durante uma acumulação? Os grandes players começam a comprar e vender. Se a intenção deles é levar o preço para um novo patamar, num processo de alta, eles compram mais do que vendem nessa região aqui. E quando o mercado faz o rompimento, eles estão comprados com uma grande quantidade de contratos para levar lá para cima e começar um processo de realização. O que Elliott chama de onda 1, onda 2, onda 3, processo de realização em onda 4, que até agora está sendo em formato de flat, depois, quem sabe, uma onda 5, e aí eu vejo o preço voltando, talvez para essa região aqui, ó, essa região de briga aqui atrás, tá? De forma conservadora eu vejo o recuo do preço até esse patamar. E aí a gente vê lá no gráfico diário uma tentativa que a gente estava comentando dos compradores de fazer esse movimento aqui. Beleza? Então é isso que eu enxergo para o índice. Desejo a todos uma ótima semana, bons trades e até a próxima.